Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela presença de cada um. Estou vendo que a casa já está ficando cheia, bastante gente aqui no chat já dando bom dia. Estamos aqui com os nossos amigos para fazer um grande evento para vocês, esse webinar de lançamento da nossa estratégia do eSales Nextlog. Acho que a gente vai ter essa 1 hora para poder falar bastante sobre estratégia, sobre uma nova visão de mercado, e é muito legal poder ter a participação de cada um de vocês, tá bom? Pessoal, para a gente ser produtivo aqui, o nosso tempo o relógio corre rápido, eu já vou começar apresentando quem está junto comigo aqui, esse time de peso de especialistas da área de logística, né? Temos conosco aqui, então, o Alexandre Trevisan, CEO da YouMoveMe, temos o Andrés Barão, CEO da Mutus, temos o Wagner Hernandes, CEO da Logup, e eu, Walter Train, CRO da eSales. Deixar um espacinho rápido para cada um se apresentar, falar um pouquinho. Por favor, Alexandre. Tudo bem, Walter? Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estamos muito felizes de estar aqui junto com os colegas, com o Wagner, com o Andrés e com o Walter. A gente está aqui porque a gente realmente acredita que nós devemos estar atuando de uma forma colaborativa. E essa foi a crença que promoveu a criação desse grupo de empresas e toda essa iniciativa que a gente está apresentando hoje. Nós acreditamos na importância da colaboração e acreditamos que dentro desse processo é essencial que cada um seja visto dentro do conjunto como sendo uma empresa única, uma pessoa única. E foi com isso em mente que, aproximadamente 10 anos atrás, Walter, que a gente construiu a plataforma YouMoveMe. É uma plataforma para a criação de aplicativos sem programação, aplicativos feitos de uma forma muito rápida, feitos em minutos, sempre sob medida para o seu negócio. Desde lá, a gente construiu mais de 20 mil soluções, são centenas de milhares de usuários, grande parte deles na área de logística, empresas de diversos portes, com soluções de controle de entrega, rastreamento de carga, carga e descarga, manutenção de frota, torre de controle e muito mais. Gostaria antes de mais nada, agradecer, Voltera, pela oportunidade de estar com vocês aqui e desejo que a gente tenha um ótimo evento e que esse projeto tenha uma entrega de valor que a gente tanto almeja aí para impactar de uma forma positiva o ecossistema. Muito obrigado, Alexandre. Andrés? Bom, bom dia a todos. Eu acho que o Alexandre já até fez uma excelente apresentação e introdução, então vou ser sucinto. Meu nome é Andrés, eu sou o CEO e fundador da Mutus Seguros. Nós somos uma corretora digital de seguros, especialistas em seguro de carga, tá? Então, espero que gostem do evento. Há ainda tantas eficiências a serem exploradas no mercado de logística e de transporte, e o tema justamente é a colaboração. Ela é fundamental para que, de fato, isso seja cada vez mais e melhor esse nosso mercado. Obrigado, Andrés. Wagner? Para quem não me conhece, sou o Wagner Hernandes, CEO da Logup. Eu diria que esse evento, não só o evento em si, mas essa parceria, o Nextlog, ela vem com um propósito e objetivo de transformar, criar uma comunidade e compartilhar inovação e boas práticas tecnológicas para o setor de logística. E temos aqui grandes empresas, grandes players atuando aí em segmentos estratégicos, como a Mutus, a eSeguros, a YouMoveMe, a própria eSales, a Logup. A Logup, para quem não conhece, ela vem se tornando a principal startup especialista em transformação digital para as transportadoras. E o nosso propósito aqui, principal, é justamente transformar a logística do Brasil com tecnologia, com educação e principalmente com um novo conceito aí, que seria a colaboração. É isso aí. Muito obrigado, Wagner. Aí, esse time de peso aqui, vou ser breve também. Eu sou Walter Train, sou CEO da eSales, uma empresa especialista em soluções e criação de comunidades de negócio. Temos comunidades de negócio tanto na área financeira quanto em órgãos públicos e um foco estratégico em supply chain, com soluções para logística, cadeia de suprimentos.
e o nosso objetivo é criar soluções que possam fazer com que a gente tenha uma visão muito maior do que apenas um para um, e sim um senso de comunidade, um senso transformador, onde uma empresa colabora com a outra para transformar a sociedade, o mundo econômico em que ela faz parte. Beleza? Sem mais delongas, pessoal, vamos seguir adiante aqui. Eu quero fazer um convite para todo mundo. Por favor, sigam as nossas páginas, elas estão passando aqui embaixo, tem os perfis pessoais do Alexandre, do Andrés, do Wagner e o meu, as páginas tanto nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, da YouMove, da Mutus, da Logup, da eSales. Compartilhem conosco, conversem conosco, porque essa iniciativa vai muito além do webinar, ela vai para a sequência do dia a dia do mercado, tá bom? A nossa ideia desse webinar é entender como a colaboração pode transformar o mercado de transportes, tá? Eu quero lembrar a todos que no final, de acordo com o segmento da nossa atividade, a gente vai ter 5, 10 minutos para perguntas e respostas para poder dialogar um pouco com vocês, tá? De toda forma, a gente tem a aba aberta aqui no chat de comentários que a gente está verificando, e quando a gente entender que tem uma pergunta aqui, ou uma ou duas pertinentes a determinado tema, a gente tenta pensar e trazer aqui. Vai depender do desenvolvimento e do tempo que a gente tiver, daqui a pouco a gente condensa em uma ou duas perguntas, e não fiquem chateados, por favor, se eu não conseguir responder todas, tá? A gente vai tentar, mas nem que a gente tenha que responder depois e conversar em particular, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Bom, eu quero que vocês descubram junto conosco um próximo passo em direção ao mercado de transportes mais colaborativo. E por que a gente chegou nessa conclusão, dessa necessidade? Todo mundo sabe que o Brasil é um país continente ao mesmo tempo, né? Um país e tem dimensões gigantescas. E a gente tem atualmente no Brasil mais de 1.700.000 quilômetros de estradas e rodovias somente nacionais, né? Só no área da CNT. Temos em torno de 14.000 quilômetros de sistema rodoviário que são formados por autoestradas e mais de 3 milhões de caminhões compondo a nossa frota, né? A despeito de toda a dependência desse modal rodoviário, a gente tem extremas carências em infraestrutura. E elas não permitem com que a gente potencialize toda a capacidade e o viés empreendedor do brasileiro, de produzir commodities e de bens industrializados, né? Mas a gente entende que pensar cada atividade de forma isolada, sem ações que promovam integração numa comunidade de negócio de fato, né, sempre nos pareceu um desperdício de energia, de recurso, de tempo, né? Dessa forma, nós queremos trazer um contraponto para essa questão, sobre o ponto de vista de economia colaborativa e da teoria da abundância. Nós entendemos que juntos podemos gerar mais oportunidades, mais riqueza e colaborar de fato para a transformação da nossa economia e sociedade. Nasce assim a iniciativa eSales Next Log. Tá? Diante desse cenário, eu vou começar contigo, Alexandre. Como vocês veem o avanço e o panorama atual da transformação digital nas áreas de logística e supply chain, com enfoque no transportador? Excelente pergunta, excelente ponto, Voltaire. Eu acho que quando a gente olha a questão da tecnologia, a gente às vezes se questiona até onde ela vai, e eu acho que a forma como eu procuro olhar ou compreender esse processo é entendendo que a tecnologia ela vai automatizar tudo que for possível ser automatizado. Isso independente do segmento. E, obviamente, quando a gente está falando num segmento tão relevante como a logística, esse processo ele vai se acelerar, talvez, ainda mais do que vai se acelerar nos outros segmentos. E se a gente quiser tentar entender como isso vai acontecer, eu acho que a forma mais adequada para olhar é tentar perseguir um pouquinho as mudanças culturais que vêm acontecendo, as mudanças humanas, né? Eu acho que se a gente perseguir isso, a gente consegue tentar compreender um pouco melhor para onde esses processos estão indo. E um dos itens, eu queria trazer 3 itens em relação a esse tema aqui, Voltaire, um deles, e acho que está conectado com o comentário que tu fizeste, do desperdício, né, ou na verdade, trazendo uma palavra um pouco mais usual, digamos, a busca pela eficiência, né? Então, as pessoas, elas estão buscando eficiência por natureza, né? Como que eu economizo a minha energia? Como que eu consigo ser mais eficiente? E para isso, ela precisa garantir que ela, do ponto de vista de autonomia, ela esteja fazendo o máximo.
Então, ela precisa ter o máximo de recursos disponíveis para ela, ela precisa poder ter autonomia para acessar serviços, acessar informações, tudo isso de uma forma muito simples, muito direta, permitindo com que ela tome decisões com muito mais velocidade, com muito mais agilidade. E essa autonomia, ela se amplia no momento em que cada um dos indivíduos passa também a ter disponibilidade de usar não só os seus recursos, mas os recursos que estão em volta a ela. Ou seja, se ela passa a ter também a possibilidade de atuar no conceito de integração. E aí a gente amplia o máximo da autonomia, o máximo da eficiência do indivíduo para o máximo da eficiência do grupo ou da colaboração. E aí você passa a contar não só com os teus recursos, não só com os teus veículos, não só com os teus CDs, não só com as tuas estruturas, mas com todas as estruturas que podem estar sendo utilizadas para a execução daquela tarefa que você tem. E esse processo, obviamente, que ele funciona do lado inverso também. Ou seja, no momento que eu tenho todas as informações referente à atividade que eu estou executando e eu tenho a disponibilidade dos recursos meus e dos terceiros, e isso passa a se repetir de uma forma equivalente do ponto de vista dos parceiros, isso gera um ganho de eficiência muito relevante, e aí passa a ter, de fato, passa a se evitar o desperdício, que é o ponto que tu trouxesse na abertura. E tudo isso vem obviamente, vem fazer sentido no momento que as pessoas conseguem entender que elas não estão mais competindo, mas sim que elas estão evoluindo em conjunto, elas estão progredindo, elas estão avançando e não mais concorrendo. Isso permite com que elas possam colaborar de uma forma muito natural, usando a tecnologia como meio para fazer isso. Além dessa questão da eficiência, um segundo ponto que eu traria é a questão das opções, do direito de escolha. As pessoas, normalmente, elas querem entender que elas têm um livre-arbítrio sobre o que elas fazem, e a tecnologia, ela vem trazer isso de uma forma muito evidente, e a gente pode perceber isso quando a gente está olhando a questão, por exemplo, do e-commerce, né, das alternativas de compra para a internet, onde o consumidor passa a ter cada vez mais alternativas de escolha. E essas alternativas de escolha fazem com que eles passem a usar critérios diferentes para tomar as suas decisões. E hoje, um dos critérios que é muito relevante é o prazo de entrega. É a conveniência desse processo. É a garantia que o uso da tecnologia dentro desse processo consegue fornecer para esse consumidor que está tomando a decisão. E essa mesma lógica, obviamente, ela serve também se nós estivermos olhando para um negócio B2B, não apenas para um negócio B2C. E tudo isso, agora, para encerrar, para ouvir os colegas também, com uma capacidade muito grande de adaptação. A gente sabe que o incerto é certo. Então, que a gente precisa estar aberto, usando a tecnologia para adaptar aos novos desafios, nos tornando os nossos negócios mais leves e, consequentemente, muito mais ágeis e fácil de se adequar aos novos desafios. Muito bom, Alexandre. Muito obrigado. Andrés, gostaria de complementar? Perfeito. Toda vez que eu ficar depois do Alexandre, eu vou ter uma super responsabilidade aí para complementar essa resposta. Acho que um ponto que eu acredito que faz sentido eu focar primeiro, a gente está dentro de um mercado que ele é gigantesco, tá? E normalmente, quanto maior o mercado, maior as possibilidades de especialização, tá? Então, justamente, quanto maior o nível e necessidade de especialização, cada vez mais é difícil que tu consiga ter todo o fornecimento de todas as soluções que tu precisa dentro de casa. Então, parte do pressuposto que se você não conseguir contar, né, com uma rede colaborativa ou com parceiros que te deem essa sustentação, o problema fica gigantesco e muito difícil de realizar, até porque a realidade do transportador, além de todas as dificuldades que já possui na estrada, né, de fazer uma logística eficiente, quanto mais se apoiarem na possibilidade, né, de buscar soluções que podem agregar a essa eficiência operacional da empresa, isso é espetacular, muda a tua capacidade, né? Então, muitas vezes tem um pensamento de que, eu não vou fazer isso contando com o outro, vou fazer tudo sozinho, só que hoje é quase improvável fazer coisas sozinhos, sem contar com ninguém, né? E uma coisa que o Alexandre mencionou um pouco antes, a gente vive
o empreendedor do transporte, aí, né, não só os sócios, mas a equipe que está junto também, está sempre o ideal seria estar sempre numa zona de desconforto, ou seja, sempre buscando uma vanguarda de soluções, de soluções principalmente para o cliente, né, porque como o Alexandre comentou, o cliente é rei, o cliente que normalmente direciona o mercado, e uma coisa que já ficou muito claro, o cliente mudou muito nesses últimos anos, e o mercado de transporte e logística tem que acompanhar isso cada vez mais e com cada vez mais atenção, não esperando para ser reativo, ou seja, não esperando ter consequências de diminuição do resultado da empresa, né, ou aumento das ineficiências. Ele já tem que estar um pouco atento e tentar acompanhar essas ondas, porque obviamente quanto mais rápido tu acompanha a onda, mais rápido tu tira frutos disso, até que venha a próxima onda de inovação ou de mudança para o mercado de transporte, tá? Então acho que essa é basicamente a colaboração que eu coloco nesse ponto, e já passo a palavra aí para o Voltaire. Muito obrigado, Andrés, não, muito bem conduzido. Wagner, gostaria de colaborar nesse ponto? Sim, né? Pegando o gancho ali do Andrés, fica ainda mais, digamos que difícil, né, Andrés? Falar depois do Andrés e do Trevisan. Mas eu tenho aqui, sim, algumas contribuições. Eu vejo, assim, ó, que o público de logística, em especial transportadoras e operadores logísticos, olha só, nós temos hoje, atualmente, mais de 150 mil transportadoras no Brasil. E o Andrés e o Trevisan falaste muito bem ali em relação à colaboração. O primeiro aspecto, o primeiro gancho que eu queria puxar aqui, é justamente uma onda que a gente vem percebendo, pelo menos a Logap, que é a zona de especialidade. Antigamente, tu tinhas ali um modelo de negócio onde tu atuava ali numa série de frentes, eu transportava tudo e para tudo. Eu transportava qualquer carga no aéreo, no rodoviário, para todo o Brasil. E hoje, com a evolução aí, principalmente da tecnologia dos embarcadores, a iSales é pioneira nisso e sabe muito bem, os embarcadores eles estão mais exigentes. Prazo, preço, qualidade, rastreamento é mandatório. Isso aí é o arroz com feijão de qualquer transportadora. Aí nós entramos num outro ponto aí, que é o atendimento personalizado, aonde a gente está falando de processos bem definidos, de capacitação, do SAC 2.0. Hoje, do meu ponto de vista, a tecnologia, ela também deveria atuar, ou deve-se atuar a partir de agora, no SAC 2.0, no atendimento, e principalmente no pós-venda. Além, claro, falando da frota digital, muitas transportadoras ainda têm aquele paradigma de atuar somente com o carro próprio. E quando eu atuo dessa forma, eu limito a minha capacidade de atuação. Tudo bem que eu entro num outro ponto, do quantitativo para qualitativo, muitas focam no qualitativo, não é isso que eu quero discutir, mas enfim, eu vejo que a tecnologia hoje, o maior desafio em si não é tecnologia. Eu vejo que o desafio hoje, ele é conceitual, ele é estratégico, é o momento de eu parar, respirar, olhar para dentro da minha casa e pensar o que eu quero mudar, o que eu quero transformar, como eu quero que a minha marca seja bem vista. Aonde eu quero que a minha marca seja referência. Eu acho que essa é a palavra-chave, porque senão a gente vai continuar sempre investindo em tecnologia e muitas das vezes não conseguindo atingir os objetivos. É dessa forma que eu enxergo, e eu volto a palavra ao Voltaire. Perfeito, Wagner. Acho que a gente teve um panorama bem colocado aqui nessa questão. Eu concordo, eu acho que cada um conseguiu pensar. Eu acho que a gente saiu, né? Acho que é premissa sair do conceito analógico para o conceito, para o mundo digital. Acho que isso é premissa, isso é condição, isso não é mais diferencial, né? E eu acho que são questões muito mais conceituais, como o Wagner bem trouxe, de cada empresa entender que precisa trabalhar no modelo qualitativo e quantitativo. E eu queria fazer um gancho aqui com vocês de uma pesquisa recente da Distrito, tá? Ela nos mostrou que o Brasil ocupa posições bem intermediárias aqui, olhando em contexto mundial de eficiência logística. Nós somos 61º, algumas dizem que somos 63º em desempenho mundial, e foram apontadas grandes dores relacionadas a esse mercado, tá? E as principais: transporte, estoque e armazenagem. Somente esses 3 pontos correspondem a 750 bilhões de reais por ano. E isso é uma conta pesada para o país, são 12% do PIB brasileiro. Tá? Então,
quando a gente fala em olhar para a logística, olhar para a supply chain, a gente fala de uma conta que é pesadíssima no contexto econômico nacional, né? Então, a gente não está brincando com valores pequenos, e trabalhar inovação, trabalhar tecnologia, trabalhar um novo viés de atendimento faz com que uma boa fatia da economia possa se beneficiar com isso, tá? Bom, nesse ponto, então, a gente entrou um pouco, a gente falou um pouquinho sobre transformação digital e como levar esse mercado cada vez mais para um estado da arte nesse sentido, né? Um aspecto conceitual. Eu queria explorar um pouquinho mais esse aspecto da inovação, né? Que tipo de oportunidade vocês veem? Agora eu vou começar com o Andrés. Andrés, eu vou melhorar para ti, não vai ficar depois do Alexandre, tá? Que tipo de oportunidade para inovação, então, vocês percebem que existe a partir de uma atuação colaborativa, aí olhando no aspecto maior, entre indústria, concorrente, fornecedor, distribuidor e transportador. As práticas de colaboração, elas têm espaço nesse mercado, olhando dessa maneira? Legal, Voltaire. Eu só vou dar um passo atrás para comentar o que o Wagner falou, que faz muito sentido para mim, que é no dia a dia, como empresa de tecnologia que somos, né? Hoje para a criação de qualquer tecnologia, normalmente a turma fica preocupada em ter um desenvolvedor ou ter uma equipe própria de desenvolvimento, mas na prática, todo transportador que quer inovar, ele precisa começar a desenhar processos claros, e isso se faz com qualquer ferramenta gratuita, né? Vamos lá, um simples Word pode definir bem um processo para que venha a tecnologia, tá? E aí, entrando na pergunta que de fato foi colocada aqui nesse bloco, eu particularmente vejo diversas oportunidades, tá? Então, a gente vê uma crescente, a gente acompanha e monitora bastante a evolução da quantidade de startups relacionada a transporte e logística, tá? Então, hoje nós temos muita possibilidade através de plataformas de aplicativos de frete. Então, hoje, quase posso afirmar que se está faltando frete é porque talvez não se esteja procurando no local adequado. E isso só é permitido porque, eventualmente, um agente de carga ou alguém que está lá originando esse negócio é muito mais eficiente do que ter uma equipe de vendas prospectando o mercado inteiro, né? Existem alternativas também que a gente vê surgindo no mercado, como, por exemplo, o compartilhamento de frota. Muitas vezes tem transportadoras que têm um excesso de volume de transporte em épocas mais sazonais. Por que ela não pode compartilhar essa frota por meio de um compartilhamento, né, online com isso? Por que não compartilhar, no caso daqueles que fazem distribuição, um slot dentro do teu caminhão para que uma outra transportadora carregue, né? Aquela perspectiva de que eu tenho que ter um bolo, e é muito cultural, eu digo até cultural no meio de transportes como um todo, tá? De que eu não posso dividir pedaços do bolo. O grande ponto é, comer um bolo sozinho é muito difícil. Então, se a gente consegue particionar isso com parceiros, é bem provável que esse bolo esse bolo fica cada vez maior. Ou seja, tu participe mesmo que em frações de espaço, ou seja, vou perder um pouco do meu frete se eu usar um aplicativo, né, de frete. Vou perder um pouco do meu custo, e normalmente a turma pensa só no custo e não no resultado que aquilo traz. Tá? Então, eu particularmente citaria isso como grandes espaços aí de aproveitamento, ou seja, se você tem um veículo próprio, você pode usar eles de outras formas, né? Assim como hoje se faz compartilhamento de carro, ou, né, aluguel de carro por dia, por hora, por que não isso para veículos, né? E dando um exemplo bem de colaborativo, que eu vejo que funciona muito bem, hoje, grande parte dos players de e-commerce, por exemplo, no mercado, já não possuem estoque próprio, né, em alguns pedaços de alguns tipos de mercadoria. Por quê? Eles têm mini vendedores, né, que fazem parte desse marketplace, que todo o custo basicamente de postagem e custo de estocagem disso não vem deles, ou seja, tu consegue trazer essa eficiência porque sempre aquele pequeno vendedor que daqui a pouco vende lá né, uma capinha de celular, por exemplo, ele consegue armazenar dentro de casa isso é uma eficiência gerada. Tá? Então é um dinheiro que não ajudaria muita coisa, ou traz só ineficiência. Então, particularmente, eu acredito muito nesses dois cenários que eu comentei com vocês, compartilhamento de frota, compartilhamento de slot de espaço dentro desse veículo, e, obviamente, né, não ter por que não utilizar todos os aplicativos de frete aí que existem no mercado, para não ficar nem com frete de ida, nem com frete, né, não acontecer de ter um frete de retorno vazio, por exemplo, né. Perfeito, Andrés. Bem colocado. Wagner, gostaria de complementar?
Sim, Voltaire, eu tenho, naturalmente, por estar associado e sempre participando de rodadas de negócios, principalmente em reestruturação de marca, planejamento de marca, a gente sempre fala de oportunidades, né? Para mim, talvez não é que isso seja fácil, mas isso esteja no meu dia a dia. Falando, eu vou dividir aqui a resposta em dois preceitos aqui. A primeira é em relação a segmentos, tá? Antes de falar de segmentos, até eu estava falando ontem, inclusive, numa outra oportunidade, até com a ICES, inclusive, com os parceiros Mutus e a Imove. Em relação ao primeiro ponto, assim, antes de eu olhar a oportunidade, eu diria que é mais importante sempre olhar o consumidor. Estávamos falando isso ontem. Então, quando eu vou primeiro buscar oportunidades, a transportadora sempre olha o mar sangrento, o mar vermelho, ela sempre vai ali na indústria, no comércio, muitas das vezes na zona de atuação dela, e ela olha ali o que tem de oportunidades, coisas ainda não realizadas, o que é bem difícil hoje em dia. E isso, talvez, do meu ponto de vista, é por onde começamos errado. A gente sempre temos que olhar tendências. Como eu olho tendências? O consumidor, como ele está consumindo, como ele está se comportando, como ele está reagindo, e principalmente o que ele quer comprar. Porque eu conheço muitas empresas que vendem bons produtos, mas é produto que o cliente não está disposto a comprar. Por melhor que ele seja, por melhor que seja o teu modelo de negócio, se o teu cliente não está disposto a comprar, ou se ele não está na onda certa, o teu produto não vai engajar, e não vai ter audiência naturalmente. Então, essa é a primeira dica que eu trago. E olhando o segmento, tá? Pelo menos da minha expertise, eu vejo o segmento ainda da saúde. Muitas transportadoras se limitam a ter Anvisa, mas para vocês que estão pensando, vai para cima, vai em frente, tira o teu Anvisa, é uma baita oportunidade, é um mercado que existe especialidade, mas ele ainda está em alta. O mercado da saúde, de boa forma, é um dos mercados que mais crescem. Eu ainda não vi grandes players se destacar. Suplementos, por exemplo, medicamento não, mas suplementação, e principalmente também complementando cosmético, é outro segmento que o pessoal não tem dado tanto foco, apesar de ter grandes empresas fazendo. E por último aqui, o mercado pet. Talvez eu pareça insano falando disso agora, é aquela coisa, quem fala primeiro parece o doido ou parece o inovador, mas o mercado pet, eu não vi ainda ninguém olhando, e todas as vezes que eu pessoalmente vou em um comércio como esse, o ticket médio que eu gasto é muito maior do que quando eu vou comprar alimento para a saúde de boa forma, que é um mercado que muitas pessoas já estão olhando. Então, esses são segmentos que eu deixo como sugestão, e principalmente, como o Andrés falou, a colaboração. Não queira fazer tudo sozinho, tenha parceiros. Por que não criar um grupo de empresas, cada um em um estado, com a sua zona de especialidade, falando a língua cultural daquela região? Então, isso são oportunidades que eu vejo, e eu volto a palavra ao Voltaire. Ótimo, Wagner, maravilha. Antes de passar para o Alexandre aqui, Alexandre, deixa eu já fazer um gancho aqui, porque eu acho que a gente pode aproveitar, tem uma pergunta pertinente a esse tema, já podemos trazer aqui do Luciano Medrado, muito obrigado aqui, evento Luciano Medrado. Como construir uma cultura colaborativa no segmento de transportes de carga, cuja característica maior é a concorrência imperfeita ou perfeita, né? Empresa, autônomo, cooperativa e a carga própria. Queria fazer esse gancho, porque acho que é bem pertinente a esse tema, Alexandre. Excelente esse ponto que o Luciano trouxe, realmente, Voltaire. E agora ficou para mim, para tentar, então, fazer o complemento para o Wagner e para o Andrés. O Voltaire está fazendo o reloginho girar ali, legal. Eu acho que um dos pontos, eu vou fazer um gancho até antes de chegar especificamente nesse ponto do Luciano, eu vou trazer um gancho lá que eu acho que ajuda, que o Wagner trouxe no comentário dele anterior, onde ele falou da questão dos conceitos. E eu acho que esse é um ponto a revisão dos conceitos, ele acho que é um ponto-chave dentro desse processo. E as empresas, por muito tempo, consideraram os seus veículos, os seus CDs, os seus imóveis como sendo os seus ativos. E eles consideravam, obviamente, todas as despesas com pessoal e com processos como sendo os passivos. E a mudança de conceito que passa, acho que é muito relevante, é a inversão, a compreensão de que isso se inverteu. De que aquilo que tu considerava um diferencial teu, que era os teus caminhões e os teus CDs, hoje eles têm a tendência de te tornarem mais lentos. Então, eles deixam de ser o teu ativo e passam a ser visto, talvez, como sendo os teus passivos. E as pessoas
que você tem dentro da companhia, os processos, os fluxos, as ferramentas, eles passam a ser os seus ativos porque eles te possibilitam você atuar de uma forma mais rápida. E no momento que a liderança compreende essa mudança, você passa a valorizar as pessoas, e ao valorizar as pessoas, você passa a valorizar as características humanas como a colaboração. E aí isso passa a vir de dentro para fora do negócio, ou seja, você incentiva o teu time a colaborar, o teu time compreende a importância e a relevância de colaborar internamente, e consequentemente ele passa ao natural fazer isso dentro do negócio. E aí nós estamos falando de um negócio que está, de fato, passando por uma série de mudanças. Acho que tem um item que se falou muito, acho que na década, há uns 10 anos atrás, Voltaire, que era a consumerização, né, ou seja, que eram as empresas se inspirarem no comportamento do consumidor para trazer a tecnologia, ou seja, as pessoas tinham melhor internet em casa do que nas empresas, tinham melhor celular em casa do que nas empresas, esse processo acabou sendo invertido, as empresas conseguiram recuperar isso, hoje nós estamos vendo hoje de novo, que o processo acelerou de tal forma que é lá no consumidor que você vai ver as diferenças. Hoje, se nós formos olhar, então, dentro desse conceito, a gente viu quase 1 milhão de novas lojas de e-commerce foram criadas no ano passado, é um número extraordinário. Nós vimos os conceitos de entregas em dias passar para horas e agora já se fala em minutos, né? Ou seja, a experiência, a mudança muito relevante no indicador. E a gente vê, olhando um pouco, eu acho que é sempre bom quando a gente está fazendo um planejamento de tecnologia, a gente entender o tamanho da oportunidade que se tem à frente, e acho que é bom relativizar isso, entender que apesar de todo esse crescimento que nós tivemos no nosso mercado, por exemplo, no e-commerce, a gente continua tendo um e-commerce que é provavelmente em torno de 20% do que os países mais evoluídos já conseguiram atingir. Então, ou seja, a gente tem um mercado gigante para evoluir. Acho que os pontos que o Wagner trouxe as sugestões foram bem legais. A questão do PET, eu concordo plenamente com o Wagner, acho que é um super insight. A gente tem acompanhado o aumento de demanda a olhos vistos, mas essa demanda ela acaba acontecendo também à medida que as pessoas vão tomando mais consciência. A gente vê a evolução na economia secular, né? A gente vê as pessoas preocupadas em como que a logística vai resolver, como é que eu estou fazendo o consumo, como é que eu vou fazer um consumo consciente, né? Como é que eu garanto que eu estou sendo socialmente responsável? E quando a gente está falando em consumo consciente, quando a gente pensa num produto, a gente pensa, ok, um consumo consciente significa que eu tenho que cuidar da embalagem, que eu tenho que cuidar como que ele foi feito, mas eu também tenho que entender se a estrutura de logística que está sendo usada, se ela é eficiente, se ela garante que ela está usando as melhores rotas, se ela está usando da melhor forma possível a sua estrutura, os seus investimentos. Então, a logística também tem um papel de garantir que os processos estão sendo feitos de uma forma consciente. E eu traria dentro do ponto, até para responder de uma forma um pouco mais objetiva agora ao Luciano, eu acho que tem um ponto, quando a gente fala que isso persegue, eu acho que cada vez mais a consciência das pessoas, especialmente quando a gente está falando dos mais jovens, é fazer a reflexão se você está sendo socialmente responsável. E socialmente responsável hoje significa que você está buscando resultado para todos. Para os colaboradores, para os investidores, para os clientes, para os fornecedores e para o mercado, para a sociedade como um todo. Então, se você está atuando de uma forma colaborativa, se você está garantindo que a sociedade como um todo está ficando mais eficiente, você sim está sendo socialmente responsável, você está sendo ambientalmente responsável. Então, acho que essas são consciências que no momento em que tu passa a direcionar o teu negócio às pessoas e tenta entender o que é valor para essas pessoas, todo esse processo, esses conceitos que a gente tem visto no consumidor, a gente vai começar cada vez a ver com mais naturalidade na pessoa jurídica, né? E a gente vai perceber de que nós, como no papel de liderança da tua área de negócio, da tua empresa, a gente tem um papel muito relevante de dar o exemplo e de tomar atitudes e promover as mudanças que a gente percebe que devem ser feitas. Volto contigo, Voltaire. Excelente, obrigado, Alexandre. Eu acho que a gente conseguiu, ao menos, colocar mais alguns pontos de interrogação, né? Acho que a nossa premissa aqui não é
responder e sim provocar também, né, algumas mudanças conceituais, algumas mudanças de conceito, né, de pensamento estrutural, e eu espero que através desse diálogo a gente tenha conseguido suprimir algumas questões e provocar um pouquinho mais todos os participantes, porque o conceito da economia circular é exatamente esse, né, é não olharmos para o mercado como estávamos acostumados a olhar para ele só, né? Uma economia de início e meio e fim, mas é uma economia que ela tem início, meio e fim eterno e ela vai se retroalimentando. E novas oportunidades vão surgindo a partir desse viés, né? Olhar de fato, então, como o Alexandre bem trouxe, para as pessoas como sendo o maior ativo e a partir delas provocar essa transformação, dessa mudança mesmo de olhar para a economia como um todo, eu acho que é o ponto-chave aqui, eu acho que vocês puderam pensar super bem. E oportunidades são imensas aqui, se a gente não olhar para o mercado de forma estática. Maravilha, maravilha. Pessoal, fiquem bem à vontade para colocar suas dúvidas aqui no chat, a gente vai pensando e vai trazendo aqui, não se acanhem, e depois, como eu disse, lá no final a gente vai ter mais uns minutinhos para poder debater, tá? E para o próximo tema aqui, então, então, a gente percebeu que tecnologia, a gente está falando de avanços, o olhar para o consumidor, a economia circular, falar de abundância, oportunidades imensas que vem se criando. E eu queria entender, assim, então, como é que ações, através de grupos de empresa, podem colaborar um pouco mais para levar esse segmento para um novo estágio de qualidade, sinergia de soluções, né, troca de oportunidades e aproveitamento de modais de entrega. A gente falou um pouco disso e eu quero avançar. Aí, nesse sentido, eu quero ver com vocês, e agora eu vou começar com o Wagner, vou dar esse privilégio para ele. Wagner, com o W ali, ele geralmente era o último da chamada, né, mas agora ele vai ser o primeiro, né, ficava depois de mim ainda, né? Qual é a importância desse sentido de colaboração, tendo em vista a questão tecnológica, né? E como é que ações como o Marketplace, que nós estamos criando e lançando agora nesse evento, e Sales Next Log, podem trazer inovação para esse mercado, né? Como ações como essa, de colocar estratégias de várias empresas com a sua oferta disponíveis para o transportador, ou mesmo para o embarcador, poder acessar e melhorar seu dia a dia. Como é que elas podem trazer inovação para esse mercado, hein, Wagner? Perfeito, Roberto. Falaste bem ali, como eu sempre na escola, no colégio, na universidade, sempre era o último ali, já estava habituado, e hoje não foi diferente, pelo menos no começo, né? Mas agora mudou. Perfeito. Eu vejo uma grande oportunidade de negócio ainda no Brasil, que não foi ainda, talvez, constituída, desenvolvida, e está sendo pensada nesse momento, até um momento que eu vou aqui chamar de pós-digital, não é o título da pergunta, eu falo disso no segundo momento, mas eu vejo que nós estamos caminhando para uma possível era pós-digital. Tudo está na internet já. Agora, o caminho não é mais as perguntas, as dúvidas, não é mais como eu chego na internet. Eu posso não estar na internet, mas eu já sei que o mundo está na internet. Então, o mundo que eu vejo nesse momento é um mundo pós-digital, onde as tecnologias elas são mais preditivas, elas pensam pelas pessoas, elas comunicam antes dos incidentes. E esse é o caminho que eu vejo caminhar. Pegando esse gancho, e o Andrés, o Trevisan, falaste muito bem que é a colaboração. Como que esse projeto pode colaborar? Pensa assim, ó, uma transportadora, ela pode ser omnichannel, ela pode atuar em todo o Brasil, ela pode ser um grande player, sem ter que ela dispor, investir com fluxo de caixa, estrutura para atender toda essa demanda. Imagine o Nextlog sendo o Next Transporte, digamos assim, e esse grupo de empresas aí acomodado, talvez por 5, 6, 7, 10 empresas, cada um numa região, cada um no estado, talvez com um compliance, talvez não. É importante ter um compliance onde é dirigido primeiro por parceria, sem parceria não vai dar certo, e além da parceria ter aí o NDA, a confidencialidade, tudo aquilo que é legal. E nisso a gente consegue, os meus amigos falaste aqui, utilizar veículos. Talvez o meu veículo parado ele sirva para o projeto, talvez eu estando numa determinada região eu consiga atuar com mais estratégia, e eu tenho certeza que grandes embarcadores, eles se interessariam por esse tipo de negócio, porque ele deixa de fechar com uma transportadora X, localizada numa região A, querendo atender todas as minhas praças, e ele passa a trazer um portfólio logístico com empresas segmentadas, talvez por atuação, por segmento, por região, e ele coloca mais força, mais colaboração
mais estratégia e, o mais importante, ele vai atender o cliente do cliente dele no prazo, com pontualidade, agilidade e talvez com um custo melhor. Isso é muito abrangente, mas eu vou pausar por aqui. Isso é uma ideia que eu vejo, que pode ajudar, e eu vou passar a palavra agora para o Voltaire. Ótimo, Wagner, muito bem. Acho que a gente conseguiu pensar bem questões bem relevantes e estratégicas aqui. Alexandre, gostaria de colaborar nesse tema? Gostaria sim, Voltaire. Eu acho que uma das formas como que a gente pôde acompanhar, um dos itens que a gente pôde acompanhar nesse último ano, foi a diferença de performance das empresas que estavam tecnologicamente atualizadas e daquelas que não estavam. Então, se alguém teve a curiosidade, imagino que alguns de vocês talvez tenham tido, de olhar de fato como a performance na Bolsa de Valores de empresas que enxergaram na tecnologia lá atrás, já há algum tempo atrás, a relevância e fizeram seus investimentos, direcionaram o seu negócio, mantendo os seus negócios atualizados tecnologicamente. Essas empresas, elas conseguiram responder com muito mais velocidade às mudanças que aconteceram no ano passado. E isso fez com que, mesmo dentro de uma pandemia, elas tivessem uma valorização nas suas ações, algumas delas muito significativas. Tivemos empresas na Bolsa de Valores com crescimento de mais de 400% num ano. E, por outro lado, a gente viu empresas que não tinham feito seus investimentos, que tiveram um ano bastante difícil, bastante duro, porque não conseguiram fazer as adaptações em tempo, né? Por que elas não conseguiram fazer essas evoluções? Ou por que algumas conseguiram fazer? Porque a grande diferença, pelo menos assim que eu compreendo, além de, obviamente, a questão da liderança, é você ter o conhecimento do que precisa ser feito, você ter o conhecimento do que deve ser feito. E pegando o gancho do Wagner, hoje essas informações, elas estão disponíveis. Basta ir no Google. Agora, como é que eu vou no Google e descubro qual é o software que eu tenho que colocar na minha empresa? Qual a transformação que eu tenho que fazer no meu negócio? Qual o próximo passo que eu tenho que fazer? São muitas as informações. Quando a gente está comprando uma passagem aérea, ou se a gente está escolhendo um lugar para jantar, a gente ainda assim, a gente vai lá, pega as opções e a gente ainda vai olhar o quê? Os reviews. Né? O que as pessoas que estiveram lá disseram. E é assim que eu enxergo o Marketplace, como de soluções, o Nextlog como sendo um lugar onde as empresas vão encontrar soluções com curadoria. Soluções que foram avaliadas, que foram validadas, que são estabelecidas, que tem um conjunto significativo de empresas que utiliza e que consegue dar o depoimento de que realmente conseguiram fazer uma transformação positiva dentro do seu negócio através do uso dessas soluções. Então, isso eu entendo que essa é uma grande entrega que está sendo feita no mercado, que é um conjunto de ferramentas, um conjunto de soluções, um conjunto de empresas com validação, com consistências, com referências, para que as empresas possam agir com mais tranquilidade em relação ao desafio de se manter atualizada, que agora, olhando o que aconteceu com as empresas que não estavam e aquelas que estavam atualizadas no ano passado, elas sabem que isso tem um senso de urgência muito maior. Então, a gente espera, pelo menos assim que a gente, daí o Move.me, vê, Voltaire, que a gente consiga, com o Nextlog, entregar um pouco mais de tranquilidade para as empresas do segmento de logística tomarem as suas decisões e avançarem no processo de digitalização dos seus processos. Ótimo, Alexandre, ótimo. Vou até pegar um gancho aqui, porque o Leandro Reginato aqui escreveu alguns termos aqui que acho que estão bem pertinentes com o que a gente vem falando, né? Disponibilidade da informação, rastreabilidade, performance e integridade, né, Segura? Eu acho que a gente está conseguindo unir esse viés e a ideia realmente é criar esse senso de comunidade. Aqui eu vou passar a palavra para o Andrés em instantes, mas é criar esse senso e com curadoria, acho que esse termo é muito válido, para levar ao mercado ofertas que foram validadas, que você pode vir conosco, pode entrar no Nextlog, pode verificar ofertas que têm relevância, que se complementam, para levar ao transportador, ou mesmo ao embarcador, um pool, né? Um pool de soluções para o dia a dia dele, sem precisar ficar catando, mas onde eu acho isso, onde eu acho aquilo, não. Eu tenho num único local, consigo acessar e consigo complementar para ser ainda mais eficiente. Andrés, por favor.
Legal. O papo tá tão bom que de todas as conversas eu sempre fiquei com algo a mais para dizer. Espero que retenham aquilo que é bom, turma. Assim, pegando um pouco de gancho para chegar nessa resposta, para dar um pouco de, né, talvez de contexto, de fato, Alexandre, eu acho que o ano passado foi um baque gigantesco, né? Só que na realidade foi um baque que pegou desprevenido quem não estava se preocupando com a mudança do mercado. Ele simplesmente pisou no acelerador. O próprio mercado teve de forma abrupta, fez essa virada de chave que já estava acontecendo, né? Então, eventualmente, tu não vai sentindo, né, um beliscão, né, em ti. Agora, se a partir do momento que tu tira um pedaço da pele, aí tu vai sentir. Então, foi o que aconteceu o ano passado. Quem já estava um pouco mais preparado para isso, surfou a onda, conseguiu conquistar novo mercado, novos clientes, mas aquele que não estava realmente aí fica correndo atrás da máquina. Tá? Eu acho que isso é importante para a lição, isso vale para todas as indústrias de forma geral. Né? E entrando um pouquinho nisso e resgatando a história do mercado pet, né? E o Wagner, acho que você fala muito melhor do que eu sobre persona, né? Quem são os clientes que compram, quem são os consumidores. Tu vê que é interessante, né? O cliente de um pet, ele acaba, às vezes que eu tive já cachorro, eu pagava mais caro o corte de cabelo dele do que eu pago para mim hoje, né? Então, pô, é um cliente com uma renda maior que está disposto a investir mais, né? Que está disposto a fazer mais por aquele produto. Por que não um transportador que olhasse para isso como uma solução? Né, de entrega. E aí, voltando até um pouquinho na provocação que o Luciano fez, de fato, a gente não pode olhar simplesmente para o autônomo, para a cooperativa, para o transportador como concorrentes. Né? Não são apenas eles os concorrentes, não são apenas eles a poderem colaborar. Né? Vou dar um exemplo muito, muito simples, né? Por que esperar esses pares se vocês podem conversar diretamente com os donos do pet shop, de quem sente a dor em contato com o próprio cliente? Né? E aí, outros tantos concorrentes que surgem, né? Hoje, na minha perspectiva, e-commerces que permitem coleta em loja física já se transformam num concorrente, porque ele faz uma distribuição mais de ponto a ponta e aí deixa para o cliente que gosta de pegar a mercadoria ou utilizar, ou porque o prazo é mais curto, né? Aplicativo de viagem como Uber, 99, começa a fazer entrega last mile, então já entra ali, então basicamente a gente está começando a concorrer com, né, os caminhõezinhos, as vans concorrendo com gente de bicicleta, de moto, porque essa entrega começa um pouco cada vez mais diferente, digamos assim, tá? E a gente tem que estar olhando isso tudo como potenciais colaboradores, não exclusivamente esses que são pares, né, de forma geral. Né? Então, a solução do eSales Next, assim, na minha visão, é um grande hub de relacionamento. É como a gente fosse um grande clube, que para te acessar esse clube, principalmente da quem que apresenta uma solução, ele de fato, como o Voltaire falou, ele houve uma curadoria, houve uma avaliação para se é bom ou não é bom, se traz vantagem ou não traz vantagem, aonde milhares de transportadores vão conseguir acessar, né, os produtos da eSales, da Logup, da Mutus, da YouMove, com condições além de comercialmente muito maior, porque obviamente se negocia em uma questão de bloco, né, tu consegue plugar nessa solução de uma forma muito mais rápida e muito mais ágil, né? E isso torna a questão desse marketplace como extremamente um grande diferencial, como se fosse um grande one-stop shop aí para o transportador. Ele acessa tudo que ele precisa, ele tem ali e pode consumir isso. Então, particularmente, eu vejo isso como um excelente cenário, uma excelente oportunidade para os transportadores que estão nos ouvindo, de realmente ter acesso a essa rede colaborativa. Tá? Excelente, excelente. Acho que a gente conseguiu desenvolver super bem esse tema. Eu acho que a gente conseguiu, né, ter o cenário e apresentar para o nosso público qual é o conceito. Realmente é um conceito de levar um conjunto, um portfólio qualificado, que cada um possa agregar valor à sua operação. E eu quero fazer um gancho aqui com a pergunta que a Sheila fez aqui, que é bem interessante, que é um avanço que a gente vai tendo nas nossas discussões do Nextlog, né? Nós sempre conversamos muito sobre esse tema, né? Que produtos novos são feitos com o processo do errar rápido, né? E ele, por ser um ser vivo, ele vai se retroalimentando o tempo todo. Eu acho que, além de uma pergunta, é um insight. A Sheila trouxe, estuda-se a viabilidade do cliente ter acesso a esse marketplace
para fins de comparação entre a oferta dos serviços logísticos das diferentes empresas ali cadastradas, eu acho que a gente falou um pouco disso, né? De poder ter diversas empresas cadastradas e operando, e esse portfólio aumentando, cada um com a sua especialidade, nível de serviço, zona de abrangência, né? Pode ser além do avanço no portfólio de curadoria, o portfólio também de fazer essas comparações com o nível de serviço e especialidade de cada um. Uma pincelada rápida, alguém quer comentar um pouco sobre esse tema? Vocês acham que é relevante aqui nós avançarmos? Fiquem à vontade aí. Voltaire, eu vou complementar um pouquinho. Eu acabei falando muito e não falando o que eu ia falar justamente nessa pergunta, e até para responder também a Sheila. Eu diria que assim, o alicerce desse projeto, Nextlog, vou me comprometer um pouco, talvez seja dessa forma, seja muito próxima, foi assim, talvez a gente tenha enxergado a indústria, o comércio, o embarcador em si, e tenhamos olhado também, Sheila, as transportadoras e os operadores logísticos. Não estou te respondendo ainda, mas chegarei lá. E olhando esse mercado, a gente sabe que, por um lado, a gente tem aqui quem oferece, concede o frete, e aqui eu tenho quem transporta. E como a gente faz, assim, em primeiro lugar, essa junção entre qualificar um fornecedor, qualificar, ter a integração de um colaborador, um prestador de serviço estratégico dentro de uma necessidade específica de um embarcador. Então, por um lado, a gente tem aqui empresas como a eSales, a Move.me, a própria Mutus, que também trabalha com os embarcadores, e por um lado a gente tem empresas como a Lugap, que atua fortemente nas transportadoras. Então, esse projeto ele nasce como algo voltado até para uma economia compartilhada, aonde a gente traz fornecedores qualificados para demandas específicas, e esse cara ganha em ter demanda, esse cara ganha em ter parceiros estratégicos. Então, foi mais ou menos nessa linha, o Voltaire talvez complemente isso melhor do que eu, mas a gente pensando nisso e principalmente em desenvolver um pool de serviços onde eles sejam qualificados, onde eles tenham boas avaliações e que se tenha compliance. A gente tem aqui regras, temos compliance, confidencialidade, para que a gente preze pelo bom serviço, pela boa solução. Agora, em relação à pergunta da Sheila, Voltaire, eu entendo que ela esteja perguntando, não sei se foi exatamente essa pergunta, mas eu entendo que ela esteja perguntando assim, se a gente consegue analisar cada cliente que entrar no marketplace para entender se aquela solução é viável ou não, aquela necessidade. É isso que eu entendi, ou de repente eu entendi errado. Mas se foi isso, Sheila, se não, por gentileza, me oriente melhor. Se foi isso, de fato, isso foi pensado desde o primeiro momento. Quando a gente fez essa junção, uniu todas essas empresas que estão aqui, a ideia é justamente fazer o que, tanto na Lugap quanto, por coincidência, na Mutus, a gente chama de jornada do cliente. Na eSales eu sei que tem, eu tenho certeza que na Move.me também. Essa jornada do cliente, Sheila, é aonde nós não queremos que qualquer empresa, qualquer negócio entre e não tenha aderência. Muito pelo contrário. A gente quer construir um pool de soluções estratégicas, mas que leve resultado, atenda um problema, resolva uma dor e que ela tenha aderência. Então, nós vamos fazer inversões, nós vamos fazer jornada do cliente, nós vamos entender, vamos colocar ali, inclusive, uma POC, como a eSales faz muito bem, e o mais importante, todos os clientes que entrarem no Nextlog, eles vão ter soluções que, de fato, atendam a tua necessidade. Pelo menos é isso que a gente vem desenvolvendo, né, Voltaire? Perfeito, Wagner, perfeito, acho muito bem colocado. Com o avançar do tempo aqui, pessoal, eu vou para a nossa última pergunta, e daí para a gente tentar ter uns minutinhos no final, temos mais perguntas aqui. Eu só vou trazer o gancho aqui que o Wilson fez um questionamento, acho que ele é bem oportuno, porque a gente trouxe nesse tema, e daí a gente parte para a última pergunta. O eSales Nextlog é um portal fechado, como outros potenciais interessados podem participar dessa comunidade, levando soluções complementares ao mercado? O Nextlog, ele não é um portal fechado, todos os transportadores podem se cadastrar de maneira gratuita, tá? Então, o nosso objetivo é que transportadores se cadastrem, façam uso e acessem as soluções. No viés de soluções, nós temos um processo de curadoria, porque nós entendemos que as soluções elas têm que ser
complementares, elas têm que agregar valor para o mercado, porque no momento que a gente coloca uma solução no Nextlog, nós entendemos que ela realmente faz sentido para esse pool de transportadores que está ali cadastrados, e nós aferimos, damos uma chancela, que isso nós para dizer, mas nós damos essa chancela de que nós olhamos, acreditamos e que somos parceiros. Então, ele não é um processo enclausurado, mas ele passa por uma curadoria de parceiros, e do outro lado, os transportadores estão habilitados para se cadastrar de graça e fazer uso dessas soluções. Tá, Wilson? Eu vou para a última pergunta aqui, então, pessoal, nós já avançamos bem aqui, e deixa eu trazer para vocês, e agora eu vou começar com o Alexandre de novo, e agora a ideia é, contextualizamos, falamos de tecnologia, de colaboração, da nossa iniciativa, e eu gostaria de um olhar para o futuro, tá? Nesse olhar para o futuro, eu queria que vocês pensassem o que fazer na prática, então, olhando para o curto e médio prazo e longo, que mensagem vocês deixariam para os gestores que nos assistem agora, pensando em tecnologia e inovação de dados, diante de todos esses desafios e oportunidades que a gente tem na logística e no transporte do Brasil? Olhando na prática, o que fazer agora? Poxa, com tudo isso que eu vi, o que fazer agora, o que fazer semana que vem, o que fazer no ano que vem? Tá? Alexandre. Muito bem, Voltaire. A gente tem aqui eu vou estar trazendo aqui um ponto de um ditado que a minha mãe dizia quando eu morava no interior do estado, no interior do Rio Grande do Sul. Ela sinalizava que a gente tem que estar atento quando o cavalo passa encilhado, né? E eu adaptaria ele, que eu traduziria até para o nosso público não tão gaúcho que está nos acompanhando hoje, de que a gente tem que estar na hora certa e no lugar certo. E eu entendo, é assim que eu vejo este momento do mercado de logística, né? Então, a gente está vendo um mercado que cresceu de uma forma significativa, né? Obviamente que tu tem um olhar dentro das especializações, mas ele está... o mercado está pensando cada vez mais no instantâneo, no agora, né? As pessoas, o consumidor está buscando soluções cada vez mais rápidas, e isso representa um desafio muito significativo para a logística, uma demanda muito significativa para a logística, uma demanda que vai continuar. Essa é uma visão ampla de mercado, então, ou seja, estamos olhando uma mudança de perfil de consumo que está acontecendo de forma consistente, que vai garantir que esse mercado de logística tem um papel fundamental para resolver esse problema. Segundo, como tu falaste já em alguns comentários antes, Voltaire, nós estamos falando de um país que tem características continentais, que tem características regionais específicas, né, seja de produção de produtos, seja de perfil de formação de pessoas, né? Então, cada uma essas características do Brasil faz com que, de fato, a gente esteja enxergando que nós temos um mercado de grande potencial, um mercado, como o mercado startup costuma dizer, é um mercado sem teto, né? Nós temos uma perspectiva muito positiva, e isso eu traduziria em estar no lugar certo e na hora certa. Mas é sempre bom a gente lembrar que não adianta estar no lugar certo na hora certa e não estar preparado. E eu acho que aqui fica o recado para os gestores, né? O que era estar preparado? Estar preparado é, de fato, ter o conhecimento, estar compreendendo as transformações, estar compreendendo o que o mercado está demandando, para onde ele está indo. Então, nós temos conhecimentos que são relevantes, que é importante que o gestor esteja buscando para conseguir fazer as leituras corretas. É importante que ele tenha os processos e as ferramentas atualizadas, que ele garanta que ele esteja sendo eficiente, que ele tenha seus processos digitalizados para que ele consiga responder de uma forma efetiva. E o mais importante, que foi que a gente acabou passando algumas vezes no nosso bate-papo de hoje, ele tem que estar investindo em pessoas. Ele tem que ter pessoas que tenham a mente aberta, que olhem não problemas, mas olhem oportunidades, né? Que sejam preocupados em desenvolver suas habilidades e não buscar facilidades, que não estejam preocupados com a questão do copo cheio, o copo vazio, mas sim o copo tem as duas partes, a parte cheia e a parte vazia. As duas são boas, as cheias é aquilo que a gente já conquistou, as boas são a vazia, onde a gente está, a nossa oportunidade de crescimento, que tem a capacidade de olhar, e é isso que eu sintetizaria para voltar contigo, Voltaire, que o gestor tem a capacidade de olhar a realidade exatamente como ela é, e seja capaz de olhar um cenário futuro otimista, que seja capaz de motivá-lo,
e motivar toda a equipe dele para perseguir a construção daquele cenário futuro otimista que ele visualizou. Eu acho que é assim que eu sintetizaria a oportunidade que existe e o que eu imagino que seja o papel desse líder, desse gestor de logística, para que ele consiga, de fato, maximizar a captação, a captura do valor que está sendo gerado nesse mercado. Aproveito já, Voltaire, para agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês e passo a bola para ti, Voltaire. Muito bom, Alexandre, nós que agradecemos, acho que é extremamente rico, acho que essa nossa conversa ela vai avançar muito ao longo do tempo, outros eventos como esse vão surgir, porque é um assunto inesgotável, porque o mercado não parou aqui hoje para dizer, não, a partir de agora é assim, o mercado amanhã já está diferente, né, e amanhã a gente já vai ter outros insights, outros diálogos, muito bom. Andrés, gostaria de ouvir a tua opinião e teu recado também no curto, médio prazo, pensando nesse cenário. Voltaire, esse futuro que a gente está falando é incrível, conta comigo, conta com a Mutu Seguros. O importante sempre é participar disso, né? Tá em interação. Eu particularmente, eu normalmente, tudo que eu faço, sempre eu mantenho uma bússola de longo prazo, tá? Mas eu acho que até como sugestão, e obviamente é literalmente uma sugestão, para quando a gente fala em preparação do futuro, o principal é estar pronto é tudo, tá? Tudo para as mudanças que vão acontecer, né? A capacidade de reação a esses pequenos sinais que são dados, né? Não quando a tempestade já chegou, mas quando as nuvens estão se formando, né? Eu acho que é fundamental, tá? Antes, na minha sugestão de se falar de médio e longo prazo, tudo tem o primeiro passo. E para mim, o primeiro passo é sempre o mais difícil, tá? Porque o mais relevante de tudo é a gente e os empreendedores que estão nos ouvindo aqui, os colaboradores que estão nos ouvindo aqui, iniciar a jornada, tá? Iniciar a jornada de inovação, e acho que um dos pontos que foi comentado aqui a respeito de cultura, e a gente falou muito pouco sobre isso, acho que é quase que um tópico inteiro falar sobre isso, né, dessa cultura de colaborativa, de inovação, e uma das coisas mais importantes, né, que vejo acontecendo é que a empresa entenda e permita a cultura do erro. Todo mundo quer errar? Não, só que quando a gente erra buscando acertar, a gente já sabe milhares de formas de como não fazer. Então isso tu acaba construindo um pouco esse teu futuro do que fazer a médio e longo prazo, né? Até porque, assim, na minha visão, não tem fórmula mágica para construir o futuro, tá? Não é uma solução ou uma pílula que a gente vai dar para vocês e vocês vão estar inovando que pode ser né, ter escala. O grande ponto é, vocês conhecem as empresas que vocês trabalham muito melhor do que nós, muito melhor do que o mercado. Se vocês começarem a investigar, estudar o mercado, olhar concorrentes diretos, indiretos, começar a sair um pouquinho da zona de conforto, de vocês ir buscar alternativas, e buscar contatos novos, bate-papo, e fico à disposição também aqui para quem quiser conversar a respeito disso, amanhã depois nos contatar. A mensagem que eu deixo é: comecem, não deixem para amanhã, comecem hoje, comecem a estudar um pouco disso, e eu tenho certeza que vocês vão descobrir quais são, né, os pontos de colaboração ou de inovação que vocês vão ter para o negócio muito grande. E é claro, para quem já está estabelecido no mercado, como um grande embarcador, um grande transportador, talvez eles não sintam tanto essas pequenas perdas de eficiência que surgem, mas esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer, né? Ou seja, não se atentar àquilo que está consumindo a nossa eficiência, e obviamente para quem tem aí, está empreendendo, está começando essa jornada, é uma grande oportunidade para justamente desafiar esses grandes players. Eu acho que a história está repleta aí desses últimos 20 anos de grandes empresas que surgiram do nada, mesmo com grandes concorrentes estabelecidos, tá? Essa é a minha mensagem, foi um prazer participar. Voltarei. Vamos aguardar as perguntas aí. Muito obrigado, Andrés. Wagner, teu insight. Maravilha, chegou minha vez. Complementando de uma forma bem sucinta, eu quero tocar aqui em 2 pontos. O primeiro é
a transformação de era, tá? A era a gente só enxerga depois que ela mudou, a gente às vezes não enxerga quando ela está mudando, e eu volto a dizer, eu ainda enxergo uma transformação de era, eu enxergo uma era pós-digital, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar um outro gancho para fechar aqui minha fala, que é assim, ó, dentro desses quase 14 anos, passando por mais de 900 transportadoras, ajudando eles com transformação digital, com tecnologia, eu pude perceber que a transportadora ela tem um complexo eu sempre digo isso, para quem me acompanha vai ouvir de novo sim. O complexo que eu chamo, que eu intitulei a grama do vizinho é sempre mais verde. As transportadoras, do meu ponto de vista, das que eu venho observando em maior escala, elas sempre notam o time do concorrente, a tecnologia do concorrente, o modelo de negócio do concorrente, a forma como o concorrente trabalha. E em todas as reuniões que eu participei, o concorrente era sempre melhor, por incrível que pareça. E eles, às vezes, implementavam processos similares que para ele não funcionou, evidentemente, é óbvio que não funcionará. Nem sempre o modelo de negócio, voltando a dizer ele, não é igual ao do outro. O que eu quero dizer com isso? Duas grandes dicas para vocês, principalmente se forem transportadoras. Comitê para Inovação e Pesquisa e Desenvolvimento. Isso não precisa ser um departamento, isso é necessariamente uma ação que vocês vão tomar a partir de agora. Tenha-se, no mínimo, esse conceito, essa alternativa de se reunir proprietários, diretores, gestores, inclusive pessoas que estão até na operação, às vezes eles têm dados interessantes. Então, assim, se preocupem em falar de futuro, em falar de inovação, em falar de mercado, e essa é a minha mensagem que eu deixo. Eu aproveito para agradecer a oportunidade, estamos juntos, e eu passo a palavra aqui ao Voltaire. Obrigado, Wagner. Nós é que agradecemos a oportunidade aí de estar linkados a empresas que ajudam a transformar esse mercado. Como nós temos poucos minutos aqui, eu vou tentar fazer alguns ganchos rápidos com alguns questionamentos. De repente, dirijo a pergunta para um de vocês e a pergunta para outro, para a gente poder ser mais produtivo, tá? Temos aqui o Roberto Gobi, que fala, quando se fala em ciclo colaborativo, há uma necessidade de todos os stakeholders estarem alinhados. Como seguir uma economia colaborativa quando o leilão de frete é presente nos grandes embarcadores? Aí eu vou trazer essa pergunta, queria trazer ela para o Wagner, essa pergunta do leilão, porque nós falamos sobre esse tema ontem também, Wagner. Puder trazer essa questão dos stakeholders, depois eu vou dividindo. Perfeito. Repete novamente para mim, Voltaire, a pergunta, desculpa. Isso, quando se fala, a importância de estar alinhado com todos os stakeholders, né, quando se fala de ciclo colaborativo, né? Como seguir essa questão de colaboração quando temos tanto do leilão de fretes em grandes embarcadores, né? Perfeito. O leilão de fretes, ele assim, certas coisas avançam e não volta atrás. O novo normal, ou é o normal agora, e assim que é. Então, transformações surgem e vão sempre surgir. E o leilão de fretes, ao contrário do que muitas pessoas pensam, pelo menos do transportador, ele não está assustado, ele não está retraído, ele não está não querendo participar. Muito pelo contrário, do meu ponto de vista, o transportador, ele quer fazer parte, ele quer colaborar, ele quer participar, e ele não vê nenhum problema em estar nos leilões de fretes. O que ocorre, tá, é que, assim, é a especialidade. Muitas das vezes, o embarcador, ele tem regras, ele tem compliance, ele tem normas, que muitas das vezes elas não são aderidas por esse público nos leilões. Mas a minha dica e resposta para esses leilões é um caminho sem volta, tende-se a crescer, temos que nos adaptar. E a dica que eu deixo não queira ser bom em tudo, não transporte tudo para tudo, como sempre digo. Entenda qual é o seu diferencial, qual é o seu ponto forte, e seja ele um bid ou seja um leilão, participe, mas entendendo das suas capacidades, da sua estrutura e aquilo que você pode fazer de melhor. Assim você vai participar, vai ter resultado, não vai ter prejuízo e vai acompanhar essa evolução. Certo, Voltaire? Volta a palavra a ti. Maravilha, Wagner, obrigado. Vou pensar mais uma, essa eu vou dirigir aqui para o Alexandre, então, puder colaborar com a gente. Alexandre, tem uma pergunta da Sheila aqui. O mercado brasileiro é realmente gigantesco. No entanto, vocês veem essa solução sendo aplicada para operações de logística internacional, em curto, médio ou longo prazo? Você fala muito disso, né? Pensa local, mas age global, né? O que tu vê disso, Alexandre, dessa iniciativa? Eu acho que quando a gente está
falando de toda essa leitura que a gente tentou, de alguma forma, colaborar, essas reflexões, a gente trouxe, por diversas vezes, problemas ou desafios ou oportunidades que estão acontecendo globalmente. Nós estamos falando de toda uma movimentação que está sendo puxada pela mudança no consumo. Né? Então, ou seja, o consumidor brasileiro ou de qualquer outro país, ele está mudando o seu comportamento e ele está exigindo, a partir dali, toda uma mudança da cadeia. Por outro lado, a gente tem acompanhado também uma mudança, de novo, na linha das pessoas, no perfil dos colaboradores. Então, ou seja, essa mesma mudança geracional que a gente acompanha no Brasil, a gente também acompanha lá fora. Então, nós estamos falando aqui de dois eixos de condução, os dois eixos nós estamos falando humano, nós estamos falando no perfil do consumo, que mexe em toda a cadeia, toda a estrutura, e hoje nós estamos falando na mudança no perfil dos colaboradores, que modifica a forma como as companhias ocorrem. E esses dois eixos, essas duas características, eles são características ou mudanças globais, ou pelo menos quando a gente está falando no mundo ocidental. Isso faz com que, de fato, as soluções pensadas para o Brasil, de um modo geral, elas se adaptam a mercados internacionais. Óbvio que quando tu entra em as questões que tem legislação envolvida, onde tu entra em questões que tem a parte de regulamentação, cada país vai ter a sua característica, cada país vai ter a sua situação específica. Mas quando tu entra em soluções que têm um objetivo de dar ganho de eficiência, né, de dar o desenvolvimento para o negócio de uma forma ampla, ou seja, não conectado com essas questões regulatórias, é natural que esse processo seja aderente não só ao Brasil, mas ao mercado de uma forma ampla. Dentro desse contexto, trago como exemplo as soluções da YouMove. Hoje as nossas soluções estão presentes em 13 países, né, automatizando equipes, automatizando times de campo, automatizando equipes de logística, não só no Brasil, mas em outros países, e entregando recursos e features semelhantes, uma vez que a gente está lá entregando um benefício que tem valor tanto no Brasil quanto fora. E dentro da linha que tu trouxeste, Voltaire, olhando o lado do empreendedor, pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. Use a comunidade como sendo um ambiente para desenvolver as suas soluções, mire um mercado grande, ou como trouxe o Andrés antes, o primeiro passo é sempre o mais difícil, ou seja, pense grande, comece pequeno e ande rápido, né? Então, eu acho que o mercado a ser olhado, a gente não pode esquecer que o mercado brasileiro é muito relevante, mas olha o mercado como um todo, que tu vai ter um potencial de negócio muito significativo, e sem dúvida nenhuma, indo na linha também do que o Andrés trouxe sobre a questão de estar preparado em relação ao próprio movimento de concorrência. Se tu não fizer isso, em breve, fornecedores de tecnologia vão estar enfrentando a concorrência de soluções globais que vão estar entregando, resolvendo problemas de outra forma. Então, o mercado, ele é amplo, a colaboração é natural, e colabore para poder responder mais rápido e capturar mais valor para si, para sua família, para sua empresa e para a sociedade como um todo. Perfeito, Alexandre, maravilha. Eu acho que, como eu comentei antes, né, esse tema não se esgota, né, ele acaba não tendo fim, né, nós vamos ter outras rodadas para poder discutir um pouco mais. A gente já passou um pouco do tempo aqui, já estamos avançando quase 15 minutos. Quero encaminhar, então, para um encerramento, agradecer ao Alexandre, agradecer ao Andrés, agradecer ao Wagner, agradecer a cada um de vocês que se inscreveu, esteve presente, participante como ouvinte ou trazendo questionamentos. Tenho certeza que essa iniciativa é uma iniciativa que quer colaborar com o mercado. Como eu disse, nós não temos a pretensão de responder todas as perguntas, mas sim de causar ainda mais questionamentos sobre processos que existem hoje, sobre soluções, sobre alternativas. Nos acompanhem as redes das empresas, da YouMove, da Mutus, da Logup, da eSales, acompanhem as redes do Nextlog, novidades vão acontecer o tempo todo,
e nós queremos construir juntos com vocês, junto com o mercado, uma nova iniciativa, uma nova roupagem, uma nova filosofia, principalmente, né, conceitual. Falar de cultura, como o Andrés bem trouxe antes aqui. Eu acho que quando a gente fala de cultura, de conceito, de filosofia, naturalmente as ações decorrentes desse processo, elas são muito mais naturais, e nós conseguimos aí o errar rápido e aprender bastante com esses erros, tá bom? Obrigado, pessoal, contem conosco, nos sigam e até breve. Forte abraço a cada um. Obrigado. Valeu. Abraço, tchau, tchau. Um abraço a todos.